para conversar sobre gentileza que transforma, né? O tema de hoje. Nós temos uma convidada, tá? Então, uma convidada muito especial, tá? Anastácia. Anastácia é uma mulher gentil, gente, por isso que ela está aqui hoje. Sabe, aquela mulher que pratica a gentileza todos os dias no seu trabalho. Anastácia, seja bem-vinda aqui no nosso programa. Que maravilha que você está aqui. Estou muito feliz por estar aqui. E aí, Anastácia, conta um pouquinho sobre quem é Anastácia aqui para os nossos ouvintes, para saber quem que é a Anastácia que está aqui falando conosco hoje. Eu agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui, Ana, com você. E gentileza, como você falou, né? Eu sou cabeleireira e no meu serviço sempre tem a gentileza, porque quando você recebe um cliente, você acolhe ele, né? Sim. Então, sempre estamos fazendo gentileza. E também há uma troca. Sim. Né? Uhum. A cliente com a gente e a gente com a cliente. É uma profissão assim que eu acho muito agradável. Eu me encontrei nessa profissão. Não foi já de decisão assim, eu fui levada, né? Quando engravidei, aí eu trabalhava como secretária em um laboratório, né? Secretária externa. E o filho veio, cresceu, aí teve algumas complicações na escola, aí eu teria que ter mais tempo com ele. E para ter esse tempo, aí eu voltei, como eu já havia feito o curso, voltei a essa profissão. Aliás, voltei não, iniciei, né? Sim. Iniciei nessa profissão. E nela eu me encontrei, porque é muito agradável. Tem algumas dificuldades, mas a maior parte é muito agradável. Conviver assim, né, compartilhar com as pessoas, tudo, né, é uma coisa muito boa. Como eu estava falando assim para Anastácia, né, o Espírito Santo, né, o Espírito Santo, ele nos mostra o nosso verdadeiro lugar na vida, né? Sim. Então a própria história da Anastácia, você vê que ela tinha já uma outra profissão e foi levada a isso. Eu considero que seja guiado pelo Espírito Santo. Tá? E o lugar onde está a Anastácia, o salão dela, não é só um lugar de beleza. Na realidade, é um refúgio da alma, né? Pessoas, quando chegam muito cansados, tristes, cheios de preocupação, e encontram ali um consolo, uma palavra amiga. Não é mesmo assim, Anastácia? Sim, desse jeito mesmo, Ana. Sempre é uma troca, né? Hoje em dia, a gente vê assim que as pessoas não têm, assim, conversar como antigamente, né? A gente parece que não tem esse tempo. Sim. E quando a pessoa está se cuidando, ela também acaba conversando, né? É verdade. Anastácia, então me diz para mim, assim, vamos destrinchar tuas histórias. Quando a cliente chega ali, né, ela já está num momento assim que percebe, né, ela está tensa, né? Aqueles atendimentos que é quando a pessoa já entra abatida e ela sai leve e renovada. Como que você recebe a tua cliente para que ela já entre nesse clima de harmonia, né? de estar bem consigo mesmo? Porque é da tua característica, a gente percebe da tua característica de ser uma pessoa amorosa, né? De ser uma pessoa gentil, né? Que é o próprio do tema. Como que você, já na tua rotina do dia a dia, como que você recebe essa cliente, que ela já se sinta bem? Então, logo assim, no início, normalmente, um abraço, né? A gente se olha abraça. Só. Uhum. E de cliente para cliente, né? Tem aquela assim que já vem já muito alegre, tem aquelas que a gente já percebe que triste, né? Aí um abraço, uma conversar um pouquinho antes, né? Assim, não é chegar e já vai atendendo, né? Sim. Até aquelas, tem algumas que tem muita pressa, né? Tudo é muita pressa, né? Mas um abraço, uma conversa,
Aí partimos para o atendimento. E nesse atendimento, às vezes, vamos supor, tem algumas assim que eu acompanho, como diz a vida, né? Vamos supor, casou, aí vem filho, né? Eu vou acompanhando. Aí, quando chega, você já sente um pouquinho da pessoa, né? Exato, Aí exato. você acolhe da melhor forma. Às vezes, vamos supor, até ali lavando a cabeça, uma massagem na cabeça, daí já dá uma relaxadinha, Que né? delícia! Né? Ai, E coisas assim que torna a pessoa assim ficar mais é, à e, vontade, né? aham. Digamos. E a cliente já percebe essa disposição, né? No Sim, olhar, no sorriso, sim, né? No acalento, né? Não é aquela isso. pessoa que vem e já fala assim, ó, já vai puxando a cadeira, vai atendendo rápido, Ah, né? não, Não, não. né? Tem todo aquele simbolismo, é como se fosse quase um ritual, né? Isso, o acolher Um mesmo, né? Não é acolher. só ali um Aham. atendimento, você acolhe também. Ai, que lindo. E é tão bonito ver como Deus age através desses gestos, né? Pequenos gestos. E às vezes já aquela palavra amiga, né? Que já vem aquele sorriso, Isso. né? E no momento vale mais às vezes do que você já uma palavra, um sorriso, uma coisa, às vezes é mais melhor do que um conselho já direto, né? Sim, Isso sim. depende de pessoas a pessoas, da forma com que vai chegando, você vai Isso, conforme recepcionando. se abre, né? Aham. Então, exatamente esse trabalho, né? Às vezes, esse lugar onde o amor de Deus se manifesta assim, no toque e na Sim, escuta, né? Na isso, verdade, escuta, na na escuta. escuta. E olha só, para quem está nos ouvindo, né? Pense em quantas vezes alguém foi instrumento de Deus em nossa vida, não é, amigo ouvinte? Você já imaginou, já pensou quantas vezes nós fomos instrumentos de Deus de trazer uma tranquilidade, uma paz para uma pessoa? Então, a gentileza é exatamente esse perfume que a gente espalha pelo ar, né? Esse perfume que depois a gente recebe de forma de volta. E aí, Anastácia, eu imagino que você também receba, né, Sim, essa resposta, né, esse retorno do cliente, da forma com que você trata, né, essa gentileza. E conta aqui para gente em que momento que você sentiu que isso, em que foi tocada pela bondade também da cliente, você demonstra a bondade, a gentileza, e a cliente também devolve essa gentileza, né? Você tem devolve. alguma história assim para contar para nós Olha, de teve uma gentileza? vez também uma cliente, né? Assim, ela é há muitos anos já, essa cliente. Como diz, a gente já tem uma intimidade, ela conhece um pouquinho a mais de mim, né? Ah, Aí ela chegou, recebi ela como sempre faço, tudo, né? E já quase para o final do atendimento, eu estava terminando de escovar o cabelo dela, ela falou assim: Você não está bem hoje, né? ah, E eu achando que eu não estava transparecendo, né? uhum. Aí eu falei: Realmente hoje eu não estou bem. Aí ela falou assim: Desde a hora que você começou a mexer no meu cabelo, eu percebi que você não estava como você é sempre. Aham. Né? E realmente, tinha acontecido determinadas coisas que eu estava um pouco entristecida naquele dia. Certo. Aí ela virou para mim, daí já levantou, me deu um abraço, né? Que daí quer dizer, eu recebi o aconchego também, Sim. né? Me deu um abraço. Aí nesse dia também, ela é uma mulher de Deus também. Aí ela pegou e falou assim: Posso fazer uma oração por você? Olha só Né? que Muito lindo, legal, gente. né? Então eu também, né, recebi, né? Então a gente Uhum. faz sem esperar, mas volta, Bom, retorna, né? e é realmente esse trabalho que nos traz esse amor, né? Que nos traz Isso, essa paz no coração, não é? isso. Essa alegria, né? É, Como a gente estava falando ontem da criança interior, não é? verdade. A nossa criança interior fica feliz, como diz a Vilma, né? Que ontem nós falamos muito sobre a criança interior. Você Do, Quando a gente entrega amor, esse amor realmente volta. E é o Espírito Santo que manifesta nesse vai
e nesse vem, né? Isso. Nesse vai, nesse retorno, desse vem. E a gentileza, na realidade, ele é um movimento. Ele está sempre se movimentando, né? Ele não é uma coisa fixa. Então, você dá e você recebe de volta. E, sabe, Anastácia, eu vejo assim Deus nas pequenas, em todas as profissões e em todos os lugares. Então, quando a gente está sintonizado com Deus, né, com o Espírito Santo, né, com a nossa religiosidade, né, com a nossa fé, o Espírito Santo parece que nos guia nos caminhos, que o lugar onde nós devemos realmente estar e ser feliz, né? Verdade. E eu vejo assim o Espírito Santo assim atuando, não só no altar lá na igreja. Eu vejo ele assim na rotina do dia também, no trabalho, no cuidado diário, nas mãos, né? Como nas tuas mãos, né, Anastácia, na mão do barbeiro também, que faz o mesmo papel, né? Na mão também da costureira, Sim. tá? Que enquanto ela está fazendo os seus pontos, né? Principalmente aquela costura com amor. No padeiro, gente que acorda de madrugada, né, para que ninguém fique sem pão. Já pensou sobre isso? Verdade. Não é verdade? 5, 4 horas da manhã ele tem que estar de pé, né? Sim. Então, a gentileza e o amor de Deus está tudo nessas pequenas, nessas profissões também simples, né? Na cabeleireira, no barbeiro, no padeiro, né? E na Anastácia, que transforma o espelho dela em um altar, não é, Anastácia? Mais ou menos isso, Sim. né? Aí que toca o coração. E você, ouvinte, conta aqui para nós. Você já pensou sobre que você pode ser um instrumento do Espírito Santo no seu trabalho, nas atividades que você exerce? Você já deu significado para isso, para o teu trabalho, né? E talvez na família, você já sentiu que existe a mão do Espírito Santo te guiando, né, para uma profissão, né? Pela gentileza, pelo amor? E quantas mulheres, né, Anastácia, acaba encontrando o espaço, no teu próprio espaço, para o desabafo, né? Isso. É verdade? Às vezes entra assim, entre uma conversa e outra no salão, transforma em um pequeno confessionário da vida, onde, às vezes, até as lágrimas escorrem, né? E o acolhimento e o silêncio do coração, não é verdade? É verdade, Ana. E me diz uma coisa, o que faz, assim, Anastácia, as pessoas confiarem, porque as pessoas não confiam assim tão facilmente, né? Principalmente hoje, não é? Né? O que faz a pessoa confiar em você, assim, Anastácia, ao ponto de chegar e se abrir, né? Qual que é a química, qual que é o segredo disso? Eu acredito, Ana, que assim não seria só exatamente assim comigo, né? Mas eu acho que primeiramente o ouvir, porque Sim. hoje em dia as pessoas assim parece que não tem assim um tempo, ninguém quer ouvir ninguém, é muita correria. Então, quando você se dispõe a ouvir a pessoa, a acolher, e como você falou, a gente fazer as coisas com amor, né? Sim. Quando a gente faz com amor, tem uma diferença. Né? Sim. Então eu creio que é isso. Aí a pessoa chega e conforme você vai, o teu tratamento, as palavras que você vai falando com ela, né? Porque muita gente às vezes querem desabafar. Eu mesmo tenho algumas clientes que até falam assim, nesse horário você vai atender apenas eu, né? Olha. Então, porque quer exatamente conversar também, né? Sim. É o momento dela, né? Isso, e o teu. isso. Uhum. E você tem essa capacidade, né, Anastácia, de respeitar esse momento, né? De entender também a necessidade dessa pessoa, né? Isso. Então, nós estamos hoje falando sobre a gentileza, nós estamos aqui com a convidada Anastácia, né? Falando sobre a gentileza. A Anastácia é uma mulher muito gentil, gente.
Você vai no salão dela, você é tratado como rainha. É uma delícia, sabe? Exatamente. Então, são esses pontos, né, que a gente pode relaxar, né, Anastácia? Sim. Né, nesses momentos do corre-corre, porque a maior parte do tempo da vida da gente está no corre-corre. Ou você está trabalhando, ou você está cuidando de uma coisa, ou você está cuidando de outra, e dificilmente a gente tem esse tempo mesmo para a gente. Aí, quando chega naquele oásis no santuário, a gente se acha, né? Se acha. Se acha. Mas é bem isso mesmo, né? Da gentileza. E como é bom, como é delicioso você encontrar no teu caminho a gentileza, né? Como é gostoso, como de repente você, como disse no programa passado, né? Quando você vai atravessar uma rua, a pessoa no trânsito ali gentilmente para você passar. Ou então, quando você encontra um desconhecido na rua, né? Te diz pelo menos bom dia, né? Tudo isso muda o clima da gente. É bem diferente quando você está passando por meio de uma multidão, todo mundo apressado, nem te olham, nem nada. E, de repente, uma pessoa para ali e fala bom dia, ou te fala uma palavra agradável. É um alento, né? A verdade é isso. Então, é bem isso que nós estamos tratando hoje, aqui com a Anastácia. E falando sobre gentileza, tá? Que se manifesta no trabalho, né? Se manifesta na nossa vida cotidiana. E quantas vezes a gente releva essa coisa em benefício da paz e da gentileza. E como é bom, né, a gentileza entre casais, né? Sim. Né? Como é bom, de repente, você receber aquilo que você não estava esperando, seja uma florzinha, ou então você está ali no corre-corre, um cafezinho, né? Um cuidado, né? Um cuidado, um suco, alguma coisa, ou então uma palavra, né? Isso muda completamente o dia da gente. E é nos atos bem simples do ato de cuidar de alguém que pode tornar-se um canal de Deus, né? Porque, no fundo, a gentileza é isso. Deus é agindo através de nossas mãos, assim como nas mãos da Anastácia. E quando nós fazemos algo com amor, o Espírito Santo se manifesta até nas pequenas coisas, seja no penteado, né? Seja no abraço, no sorriso, no olhar. E o Espírito Santo sempre se revela, não nos grandes milagres, mas também nos pequenos milagres, né? Ele move também na profissão simples, naquela que parece rotineira, mas que toca diretamente o coração das pessoas, né? Ele se manifesta também, como eu disse para vocês, no barbeiro, né? No padeiro, em tudo isso. Cada gesto de gentileza é uma forma de cooperar com a vontade de Deus. Você já pensou sobre isso? Isso é profundo, né? E o Espírito Santo sopra onde há o amor. E onde há o amor, há também a transformação. Então, quando você serve de coração, não importa qual seja a profissão que você esteja exercendo, né? Mas o que diz é o teu coração, né? O que você, sim, é um instrumento na mão de Deus. O Espírito Santo agindo sempre de forma silenciosa, não é mesmo? E se a gente se atentar a esse propósito, né, de você prestar atenção que o que você está fazendo não é um simples ato, é um instrumento na mão de Deus. Você também transforma a tua vida. A tua vida passa a ter um outro sentido, né? E a Anastácia, no seu salão, é um exemplo disso. Né? Ali as pessoas não encontram apenas o espelho na frente dela, tá? Mas um espaço onde eles veem o amor, onde encontra o alento, onde elas podem falar, chorar, rir e serem ouvidas, não é, Anastácia? E daí quantas mulheres chegam assim sobrecarregadas, né? Carregando o peso da rotina, o medo medos, né, e pressão da vida, e de repente, entre as escovas da Anastácia e outra encontra alívio.
E aí, às vezes, as pessoas estão tão aflitas, não é verdade, Anastácia? Sim. Né? Que está naquele corre-corre, naquele agito, e às vezes ela não encontra a saída. E aí, a Anastácia, né? Aí a Anastácia vem exatamente com isso, né? Como que você faz isso, Anastácia? Então, Porque a pessoa chega agitada, ela não consegue ver se um caminho, né? porque eu vejo assim, como eu falei assim, as pessoas às vezes não tem nem com quem conversar, né? Aí naquele momento, aí de repente começa a falar, 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 aí você ouve, né? Você ouve e eu vejo assim, até eu creio que eu amadureci mais. Antes eu acho que eu até era um pouquinho intrometida. É. Conforme o que eu dava ali até de opinião, né? Top it. Não dava muito certo as coisas. Mas hoje em dia eu vejo assim que eu tenho uma certa maturidade, né? E eu falo assim, mostrando para a pessoa o que ela já tem, Olha né? só que Mostrando o que ela interessante. já tem, né? Que às vezes a pessoa assim, eu vejo assim, nós, né, todos nós estamos muito reclamão, né? A gente reclama muito. Reclama, reclama, né? E não vê já as coisas boas que você tem. Porque nós Sim, também, além da gentileza, nós temos muito que agradecer, sim, né? E exatamente. às vezes quem está de fora consegue ver melhor, né? Exato. Aí vendo, mostrando para a pessoa isso, assim, a mente abre dela, né? Porque é isso mesmo, às vezes tá tão envolvida naquele problema, Isso, né, que não consegue enxergar saída, isso. não consegue. Não consegue pensar direito, não consegue, só, foca exatamente só naquilo, né? No que ela enxerga errado, Exato. sendo que ela já tem tantas outras coisas tão maravilhosas Tá. na vida, então vamos agradecer primeiro, né? O que já É tem. verdade. E aí entra o seu papel, que você é uma pessoa que está fora do problema, né, consegue Isso, enxergar o que ela não está enxergando, né? isso. E mostrar para ela a gratidão que ela deve ter, porque a gratidão é uma forma também de agradecimento a Deus pela vida, por tudo aquilo que Ele nos deu, né? Às vezes nós temos filhos saudáveis, nós temos casa para morar, nós Muito temos bem. alimento, né? E tudo Uhum. isso, e a pessoa... Foca só na coisinha ali que Exato. não é que tá ruim, tá difícil, né? Uhum, exatamente. Então, esse é um papel divino nosso, de chegar a todas essas coisas, né? E isso é muito, muito lindo, isso é muito bonito, né, Anastácia? Porque, além da estética também, eu considero assim, o salão como fosse um ministério, né? É um ministério, né? E o Espírito Santo sempre usando as mãos para restaurar a autoestima, né? Porque a partir do momento em que a pessoa se sente bem, né? Sim, Tanto fisicamente, né? Porque você embeleza, né? Já verdade. aumenta a autoestima. E com as palavras também, né? Com o gesto, com o carinho, com o acolhimento, ela, ela começa a olhar para si, Isso, tem um né? renovo, né? Exato, renova, né, o seu espírito. Isso. E isso é a mão de Deus, né? Isso é sagrado. Então, por isso eu faço assim, o teu consultório é um ministério. Ai, mas é isso aí. E você, ouvinte, o que você diz aí? Você faz o teu trabalho também, o ministério? Hã? Já pensou sobre isso? Conta aqui para nós. Em algum momento, alguém te acolheu com uma palavra, um gesto tão simples, e isso mudou completamente o teu dia? Me conta aqui para nós a sua história. Diz assim, a gentileza é um ciclo de bênçãos, né? Ela vai e toca um outro e volta para nós. Então, eu acredito, Anastácia, que essa gentileza é um dom que precisa ser cultivado, não é verdade? Sim, Né? É, a partir do momento que você passa a perceber não, a ter essa gentileza e cultivá-la, ela, né? Entender todos os momentos. E o salão de beleza passa assim
E por esses lugares, né, que tornam um verdadeiro refúgio da alma da gente. Eu, quando eu vou no salão também, eu relaxo, né? Você, nossa, agora eu estou no paraíso, agora, agora deixa comigo. E é bonito perceber também como, especialmente entre as mulheres, né? É mesmo mulher que faz isso, né? Difícil a gente ver homens é, no barbeiro, É, né? no No barbeiro, barbeiro, ele normalmente. faz esse papel, né? É, Então, esse ambiente que transforma. E quantas histórias de vida são compartilhadas dentro de um salão, não é verdade? Em meio às escovas e tesouras e tudo mais, quantos segredos são ditos ali com confiança por, por algo que seja quase um ato sagrado, né? Um ato de escutar, é quase um ato sagrado. Então, às vezes, no salão vira esse pequeno consultório, né? Onde as lágrimas realmente coisa. E as pessoas. É, e existe aquele espaço que tem muitas coisas assim, né, Anastácia, que a gente não conta para ninguém, não é sim, verdade? tem. Né? Que você não. São coisas que às vezes você guarda por anos, né? E você tenta esconder daquilo. Uhum. Você. Mas aquilo não some de você, né? Não some, na realidade não some. Então, existe aquela necessidade de você confiar em alguém um Para falar. segredo. É alguma coisa que você não tem coragem de contar para outras pessoas. Ou por medo, às vezes por vergonha, né? Julgamento, né? Julgamento, uma série de coisas. E ali, entre os teus afazeres, muitas vezes elas fazem isso, não é verdade? Fazem. Né? Né? Acabam contando coisas assim que, né, acho que não Uhum, conta mesmo para ninguém, acaba falando uhum, comigo, né? E se uhum, torna mesmo, eu falo assim, uma intimidade, né? Ali uhum, que o que ouviu ali fica ali, uhum. né? Exatamente, você até me contou uma história. Você pode contar ou é segredo? Ah, não, essa é... Contar essa história. Eu achei assim maravilhosa essa história de vida. Então, uma cliente minha, já assim, vários anos, né, que ela se embelezava É, comigo. Aí ela veio, ela já tem os seus 79 anos. Isso aconteceu não o ano passado, o ano retrasado. Aí ela tá com 79 anos, tá com alguns problemas de saúde e ela veio na semana assim entre o Natal e Ano Novo, né? sim. E eu achei interessante. Ela veio, daí ela falou para mim assim que ela não ia poder mais ser minha cliente porque devido a ela não estar conseguindo mais dirigir, estava com alguns problemas de saúde, a filha tem toda uma dificuldade para trazê-la, ela achava complicado pegar um Uber, alguma coisa assim. Aí ela falou para mim que não iria ser mais minha cliente, que era a última vez que ela estava vindo. Tudo bem, atendi ela, tudo. Aí durante o atendimento eu achei bem interessante. Ela pegou e falou para mim assim: vai vir a virada do ano, né? E sempre na virada do ano eu gosto de passar com uma lingerie amarelinha, né? Mas eu já pedi para minha filha não acha um tempo para ir comprar para mim, eu não estou conseguindo sair assim para poder andar e atrás, né? Aí, infelizmente, daí eu falei assim para ela: não, converse com a sua filha, ela vai arrumar um tempinho e vai Mateus. comprar, né? Aí ela pegou, foi, eu atendi ela, tudo, né? Aí ela É. foi embora, né? Aí quando ela foi embora, aí aquele começou a me incomodar, um incômodo, de eu falar assim, mas meu Deus, né? Ela sempre passa com aquela lingerie, ninguém vai comprar, aquilo ficou me incomodando. Pois arrumei um tempinho na minha agenda, fui, comprei, né? Comprei e eu sabia onde que ela morava, tudo levei para ela. Ah, ela ficou muito feliz. Foi assim, foi uma coisa muito gostosa. Levei tudo, ela agradeceu muito tudo. E por fim, ela não é mais minha cliente mesmo, né? Que daí tem toda uma dificuldade para ela sair de casa. Mas a gente continua amiga até hoje e é uma troca, né? Muito gostoso Sim. também. Né? Que coisa gostosa, né, Anastácia? A gente poder fazer isso para a pessoa, de dar essa gentileza e depois receber também, né? Olha que coisa maravilhosa.
Então, eu vejo, assim, nessas coisas, o Espírito Santo, sim, nesse olhar que conforta, né, na palavra simples, porque Deus também fala através da empatia, né, Sim, da simpatia, da gentileza. E quando uma mulher se sente ouvida, né, e sente atendida, como você fez, a gentileza para essa cliente, né, ela começa a se ver também com mais ternura, e isso é uma cura, né? É verdade. uma cura. Então, e aí os ouvintes, pensa, vamos fazer um exercício aqui, pensa em alguém que você pode acolher com gentileza hoje. Vamos fazer essa proposta? Talvez um amigo, talvez um vizinho, talvez um colega de trabalho. Às vezes um simples como você está, né? Tudo isso, tá? Já é um ato muito simples e que vem mudar o dia da pessoa. Vamos fazer isso? Vocês prometem para mim? Hã? Gente, nós estamos chegando já ao final do nosso programa, né? E nós vamos encerrando, já está quase no nosso horário. E assim, falamos hoje, então, sobre essa força da gentileza, né? Essa força silenciosa que nasce do amor de Deus e floresce nos gestos mais simples. É como se fosse um perfume do Espírito Santo espalhado pelo mundo através de nós, de nossas mãos e da nossa boa vontade. E o apóstolo Paulo nos ensina lá em Gálatas: o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência e bondade. Que possamos viver isso em cada ato, em cada palavra e em cada encontro. E eu deixo aqui o convite para vocês durante a semana que pratique a gentileza. É tão bom a gente se sentir bem e também fazer bem ao próximo. Seja ela no trânsito, no trabalho, em casa, tá? Ou em alguém que você acaba de conhecer e depois perceba tudo que mudou em você. E depois conte para nós aqui nas redes sociais, tá? E fique conosco aqui. E não esquece, a gente está terminando o programa, entra aí no rádio para participar do sorteio, escreve aí eu quero, ainda dá tempo, ok? Então vamos encerrar com uma oração, tá? Pedindo ao Espírito Santo que nos guie para ser portadores da gentileza esta semana. Vamos rezar comigo? Senhor, nós te agradecemos por esse momento de partilha e reflexão. Obrigada por nos lembrar que a gentileza é um reflexo do teu amor. Que o teu Espírito Santo nos inspira e seja instrumento de paz. Que nossas palavras curem, que nossos gestos acolham e que nossos corações irradiem luz. Ensina-nos, Senhor, a enxergar em cada encontro uma oportunidade de amor. E que a nossa presença seja sinal da tua boa vontade no mundo. Abençoa cada pessoa que nos ouviu hoje. Que esta semana seja marcada por gesto de ternura e fé. E em nome de Jesus, amém. E Anastácia, gratidão por estar aqui conosco hoje, tá? Eu que agradeço, E Ana. ensinar para nós um pouquinho como nós podemos, no nosso dia, nos contribuir para uma vida mais feliz. Eu que agradeço você, é um prazer imenso estar aqui. E como você falou, Ana, eu acho muito assim lindo a gente lembrar também como Jesus foi gentil com as mulheres, né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê a gentileza de Jesus com as mulheres, né? Uhum. Não é tremendo? Eu acho É isso lindo. muito lindo. Uhum. Lindo, lindo, lindo mesmo. De, eu, é, eu vejo assim no que você diz, Anastácia, desse privilégio de ser mulher, falando aqui em questão de Isso, mulher, né, de um Deus, né, escolher um útero de uma mulher, né, sim. para se tornar
vivente, né? Isso. Né? Para se transformar em carne. Isso foi um privilégio imenso, né? Sim. Então, essa gratidão também por todos esses dons e graça que Deus nos deu, Verdade. não é verdade? Uhum. E a gratidão, gente, sempre a gratidão pela vida, porque por mais difícil que seja a vida, existe o dom de Deus, né? E existe os mistérios maior, não é mesmo? Que às vezes, talvez nós, com a nossa pequeneza, não consiga enxergar, né? Todo um projeto, todo um dom de Deus. Verdade.